Olá, boa noite. Você está neste momento na transmissão especial da Igreja Adventistas Life. Nós vamos agora iniciar momentos de louvor nessa programação tão especial que é o Viva Life. Nós vamos agora louvar e exaltar. Nesse momento, você agora vai ficar de pé. Não, estou brincando, ninguém vai ficar de pé agora não. Vamos juntos, do jeito que você está, no seu conforto. Vamos louvar a Deus, vamos cantar Ele Exaltado. Vamos todos juntos? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam o seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos lá mais uma vez? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam o seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glórias a Ti, bom Deus. Glórias a Ti que Tu é um Deus que está no céu, mas está olhando também por nós. Muito obrigado porque mesmo, Senhor, neste momento, mesmo nessa pandemia, nessa coisa complicada que estamos vivendo, o Senhor está sempre, sempre conosco. Muito obrigado porque o Seu consolo é sentido nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu abraço, o Teu afago está sempre do nosso lado. Nos abençoa, Senhor. Nos ampara, em nome de Jesus. Amém. Não ande ansioso pela vida, com o que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você, muito mais de você cuidará.
Sutil como os lírios com grandeza, se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, muito mais de você cuidará. Do céu não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, muito mais de você, muito mais de você. Seja bem-vindo ao Viva Life. É um programa da Adventistas Life, uma comunidade adventista do sétimo dia. Eu sou o pastor Túlio Ramos e estamos aqui juntos para iniciar uma nova série, a série Os Ajudadores. O que é que esse título traz consigo? Traz a ideia de que vamos tratar aqui nas nossas pregações, nas nossas mensagens, acerca da missão, acerca de propósito, acerca de voluntariado, acerca do convite de sermos cooperadores de Cristo, agentes de mudança. Vamos falar sobre empatia também. E a nossa primeira mensagem dessa série é intitulada Meus Pequeninos Irmãos. Quem são esses pequeninos irmãos? Vamos ver à luz da Bíblia o que é que Deus tem reservado para mim e para você. Qual o chamado que Ele tem essa noite para você. Feche seus olhos e antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, ao abrirmos a Tua Santa Palavra, queremos entender qual o chamado que o Senhor tem para nós. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, ache morada no nosso coração e nos auxilie para cumprirmos esse chamado que o Senhor tem. Fica conosco, nos instrui ao lermos a Tua Palavra. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, o primeiro texto que eu queria convidar você a abrir na sua Bíblia aí, ou no seu celular, na sua casa, ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 31. Se você não tem uma Bíblia ou não tem um aplicativo no seu celular, você pode acompanhar o texto que será projetado agora para que você acompanhe comigo. E aqui Jesus está falando e ele diz o seguinte, capítulo 25 de Mateus, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto ele é muito importante. Do ponto de vista escatológico, ou seja, no que se refere ao fim dos tempos, aqui a gente encontra Jesus falando sobre o que vai ocorrer no final dos tempos. Vimos também aqui do ponto de vista missiológico, uma missão que Deus nos dá de auxiliar, de estar próximo àqueles que tanto necessitam. Do ponto de vista soterológico, a gente também consegue perceber aqui alguns aspectos que falam sobre a salvação, e nós vamos discutir um pouco sobre isso à luz desse texto. Também existe um aspecto que está aqui muito claro do ponto de vista ontológico. O que seria isso? Significa acerca do ser. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, quando Ele analisa o nosso ser. Ele espera de mim e de você pessoas que tenham ética e percebam no auxílio às pessoas que necessitam uma experiência e uma conduta cristã. A preocupação com os outros faz parte, então, da essência da verdadeira religião. E, obviamente, talvez você, ao ouvir isso de maneira ligeira, acho que eu estou falando sobre uma salvação oriunda de obras e não pautada na fé e não pautada na graça. E nós vamos entender à luz da Bíblia que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós percebemos aqui, usando outros textos bíblicos também, de que Deus espera de nós uma conduta que demonstre preocupação com aqueles que necessitam. Por exemplo, encontramos em Miqueias capítulo 6, verso 8, uma orientação que devemos andar humildemente com o Senhor. E isso seria uma maneira de adorá-lo. Encontramos também em Tiago, capítulo 1, verso 27, de que a verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas, se eximir da corrupção desse mundo e essencialmente rejeitar o sistema de valores desse mundo. Nós percebemos aqui então, nesse texto em Mateus 25, no texto em Miqueias 6, no texto em Tiago 1, 27, de que Deus espera de nós uma conduta, espera de nós um comportamento e uma linha de pensamento que está preocupada com a necessidade do outro, que ama o outro não só com palavras, mas ama o outro com ações também. Deus espera isso de você. Deus quer que essa seja uma conduta comum na sua vida. E quando a gente vê no final desse texto de Tiago 1, 27, por exemplo, de que devemos estar distantes da corrupção desse mundo e a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas, percebendo esse convite a um distanciamento da lógica desse mundo, nós entramos então em um paradigma do ponto de vista social. Existe uma teologia social que defende uma ideia completamente deturpada. Muitas pessoas acham que ser religioso, então, significa exclusivamente estar ligado às questões sociais. E eu queria analisar com você um pouco essa afirmação. A verdade é que excluir o aspecto social do Evangelho de Cristo é não entender esse ministério de Jesus. Jesus estava claramente preocupado com as pessoas que tinham necessidades. Contudo, centralizar a boa nova da salvação na questão social apenas é corroborar com o reducionismo da principal mensagem que esse mundo já ouviu. Jesus, com a sua mensagem, ele demonstra uma preocupação
acerca da questão social, ele demonstra uma preocupação de que eu e você estejamos cuidando daquele que necessita, mas ao entender a mensagem do Evangelho exclusivamente por uma ótica social, eu estou reduzindo uma mensagem de salvação, uma mensagem ampla. Da mesma maneira que entender que viver o Evangelho se restringe à leitura da Bíblia e à oração, e não a uma ação que vai atrás do perdido, que vai atrás do meu irmão, que é pequenino, como é utilizado o termo aqui no texto de Mateus, também é não entender a amplitude da mensagem do Evangelho. Jesus quer nessa noite dizer a mim e a você de que vivenciar isso que nos é dito em Mateus 25 significa aplicar a teologia social, aplicar a preocupação com o necessitado em uma vida cristã, mas não necessariamente reduzindo a mensagem de Cristo apenas a essa seara. Percebemos ao ler esse texto de que toda vez que fazemos o bem a alguém que necessita, estamos fazendo ao próprio Cristo. E toda vez que nos anulamos da responsabilidade e da oportunidade de fazer o bem àquele que necessita, estamos recusando tudo isso ao próprio Cristo. E aí talvez você, ao ouvir tudo isso, permaneça com o pensamento de que o que estou defendendo aqui é uma salvação baseada em obras. É uma experiência cristã baseada apenas em obras, e talvez venha à sua cabeça um texto muito conhecido de Tiago. Vamos lê-lo e vamos perceber que não é exatamente isso que ele está dizendo. Esse texto se encontra na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14. Capítulo 2 de Tiago, a partir do verso 14, e ele diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas até o demônio crê e treme. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto de Tiago, ele é muito utilizado para defender uma tese que existe uma contradição entre Paulo e Tiago. Paulo, em Romanos, vai falar de maneira muito clara de que a nossa salvação não é através da lei, não é através das obras, e sim através da graça de Jesus, na fé, no sacrifício de Cristo na cruz. E talvez, ao ler de maneira ligeira também esse texto de Tiago, você chega a uma conclusão de que Tiago está contradizendo a fala de Paulo. Mas isso não é verdade. O homem é justificado pela fé, mas as obras são frutos dessa fé. A verdade é que Tiago não contradiz Paulo, ele apenas o completa, e a gente vai perceber em outro texto aqui qual era a ideia que Paulo queria expressar. Paulo escreveu 14 livros da Bíblia no Novo Testamento, e a gente consegue fazer uma composição da teologia paulina ao perceber o que vários desses textos apontam. Eu queria convidar você a ir a um outro texto de Paulo. Se encontra na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 6. Vamos ler apenas o finalzinho desse verso. Aqui nos é dito o seguinte: a fé que atua pelo amor. As obras são frutos da transformação que a graça nos traz. As obras são nada mais do que consequência de uma vida transformada.
A ordem dos fatores altera completamente o produto. As obras não podem anteceder a fé. As obras são consequência da fé, são consequência da graça, são consequência da intervenção de Jesus nas nossas vidas. Quando Paulo diz em Gálatas, então, de que o amor é uma demonstração da fé, a fé atua pelo amor, ele está corroborando com a ideia do que Tiago nos trouxe. Tiago nos trouxe, então, de que as obras, elas são uma maneira de trazer vida a essa fé. E ele até inicia, né, no verso 14, 15 e 16, fazendo essa provocação. De que adianta alguém com fome e você, essa pessoa trazer essa necessidade a você e você dizer assim, estarei orando por você para que a sua fome passe. Não seria mais efetivo, caso você tenha essa possibilidade, você comprar um prato de comida e dar a essa pessoa que precisa e também orar por ela? Eu me recordo que vi uma certa brincadeira que trazia a ideia de que a oração, e não é uma brincadeira, né, mas que a oração, a palavra oração, ela tem como seu sufixo o verbo, a ideia de ação, o substantivo de ação. Na realidade, então, o que Deus está nos convidando a fazer é ter uma vida espiritual acompanhada de uma vida de ação, uma vida de obras. Na realidade, aqui nós entramos até em um outro aspecto, de que essa separação da nossa vida é algo que é feito por nós, mas que não é de fato bíblico. Muitas vezes, em uma reunião entre amigos, nós dizemos assim, ora pela minha vida espiritual, como se a gente tivesse uma vida espiritual, uma vida profissional, uma vida acadêmica. Nós temos uma única vida e ela está toda interligada. Quando você tem um problema de saúde, com certeza isso também tem um impacto na sua vida espiritual, isso tem um impacto na sua vida mental, isso tem um impacto nos seus relacionamentos. Nós somos seres holísticos, integrais, e é assim que a Bíblia nos trata e nos apresenta. Então nós percebemos aqui que Tiago, ele está auxiliando, ele está completando a ideia de Paulo. Paulo vai nos dizer que o que nos salva é a nossa fé no sacrifício de Cristo, e de fato essa é a centralidade da palavra de Deus, essa é a centralidade do Evangelho. Mas encontramos em Tiago aqui a ideia de como experienciar essa fé, de como viver essa fé. A ideia de que as nossas obras são então esse amor que Paulo falou em Gálatas. A fé atua pelo amor. E nós precisamos amar as outras pessoas para exercermos essa fé. E esse amor não é expresso exclusivamente com palavras, ele é expresso essencialmente com ações. As obras, então, são frutos da transformação salvífica ofertada pela fé na graça de Cristo. E talvez ao ouvir essa mensagem, ouvir o texto de Mateus que lemos há pouco, o texto de Gálatas, o texto de Tiago, você se pergunte ou chegue a alguma conclusão, qual é a intenção dessa mensagem? Eu poderia usar essa mensagem com a intenção de motivá-lo a ser alguém mais ligado a ações sociais, alguém com espírito voluntário, alguém com espírito missionário. Eu poderia também usar essa mensagem para engajá-lo em uma empreitada missionária. Mas essa não é a intenção dessa mensagem. Não é engajá-lo, não é motivá-lo, não é esclarecer acerca de uma dúvida bíblica. Essa não é a real intenção dessa mensagem. A intenção dessa mensagem é exclusivamente provocá-lo. Assim como Jesus o fazia com os seus discípulos, a minha intenção essa noite, ao abrir a palavra de Deus, é provocar você. É fazer com que você se incomode da posição que você tem adotado durante tanto tempo. Deus tem um chamado muito especial para nós. E esse chamado não será exercido, não será cumprido sentado no nosso sofá. Não será cumprido também sentado nos bancos da igreja. Eles só serão cumpridos, ele só será cumprido das portas para fora das nossas casas, das portas para fora da nossa igreja. Talvez a igreja que você faz parte seja um prédio grande ou, quem sabe, uma casa pequena em algum bairro. No final das contas, as pessoas que não fazem parte dessa comunidade, pouco sabem do que acontece lá dentro. E, na realidade, pouco se importam com o que acontece lá dentro, elas não têm nenhuma curiosidade acerca do que está acontecendo lá. Porque se tivessem, entrariam na igreja e tentariam entender o que acontece ali. Mas a principal curiosidade das pessoas que estão na circunvizinhança da sua comunidade, que estão na circunvizinhança de onde você mora, é saber o que acontece das portas para fora da igreja. As pessoas não querem saber o que fazemos dentro do templo. Elas querem fazer
o que ouvimos dentro do templo, o quanto influencia as nossas ações fora dele. A mensagem dessa noite, que é intitulada Meus Pequeninos Irmãos, nos relembra de que temos muitos irmãos em Cristo, que estão pelas ruas passando grandes necessidades. E nós só conseguiremos viver uma vida alicerçada com o Evangelho, nos preocupando com essas pessoas, orando por essas pessoas. Quantas vezes você colocou o joelho no chão e orou pelas pessoas que não tinham prato de comida nesse dia? Quantas vezes você separou os seus recursos financeiros para auxiliar aqueles que precisavam? Lembre-se do que disse, do paradigma da teologia social. O Evangelho, ele não é apenas a questão social, senão eu estaria fazendo aqui um reducionismo. Mas viver o Evangelho sem me preocupar com a mazela do meu irmão, também não é entender o Evangelho. Nós precisamos ter uma busca por equilíbrio acerca dessa questão social, à luz da palavra de Deus. Existe um cantor e compositor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Pedro Valença. E ele tem uma música que eu particularmente gosto muito, e eu queria recitá-la para você nessa noite. Eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Eu queria que você refletisse um pouco o que ela nos diz, o que é que ela nos convida à reflexão. Aqui, o Pedro Valença, ele tomou a liberdade, ao escrever a letra, de falar na primeira pessoa como se ele fosse Deus. Então escute, ao ler essa mensagem, ao ler essa poesia, Deus falando com você, Deus lhe trazendo esse momento de reflexão, Deus sendo o protagonista dessa provocação que falei há pouco. O nome da música, da poesia, do texto, é uma pergunta: onde estão? Essa pergunta é para você. E não importa se você tem muito tempo na igreja, se você tem pouco tempo na igreja, se você nem sequer nunca pisou em uma igreja, essa pergunta se estende a você. Onde você está? Preste atenção, olha o que diz o texto. Será que eles têm fome? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite e vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está. Sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades o meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar para casa, o caminho de encontrar a paz. Onde estão os que dizem ser meus passos, meus abraços, meu olhar de compreensão? Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem a minha voz? Aqui existe uma clara provocação de que Deus está, nós que nos nominamos igreja, corpo de Cristo, Ele nos pergunta: onde está o meu corpo? Aqueles que se chamam de meu corpo, aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que não têm o pão de cada dia, aqueles que não sabem como irão se sustentar, como irão dar sustento, estrutura para sua família, para os seus filhos. Essas pessoas são meus irmãos, são seus irmãos em Cristo. Nós fazemos parte da mesma família. E como sentar à mesa então e comer com fartura aquele pão que você na sua oração disse que foi um presente de Deus, sem se preocupar com o fato de que seus irmãos não têm o mesmo alimento? Que pai é esse então que dá o alimento para um filho e não dá para o outro filho? A palavra de Deus não apresenta um pai injusto, apresenta um pai justo, um pai de amor. Já existem dados, inclusive, do ponto de vista demográfico,
de que nós não temos uma escassez de alimento, nós temos uma má distribuição dele. A quantidade de alimentos que são jogados fora, no lixo, nos Estados Unidos, seriam suficiente para alimentar todos aqueles que têm fome na África. A produção de alimento no nosso planeta não é o problema. O problema está em nós. O problema está no nosso egoísmo. O problema é que nós ainda não entendemos de que somos todos uma grande família. Ainda não entendemos que somos irmãos em Cristo. E com essa mensagem, Deus fala de maneira muito clara a nós, de que onde estão aqueles que se chamam de meu corpo. E no final, a última frase é: será que ouvem a minha voz? Quantas vezes o Espírito Santo já tem lhe dito de que você precisa sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, para ir fazer o bem a alguém que necessita, alguém que precisa? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe as dificuldades que eu já tenho enfrentado, eu estou tendo dificuldade inclusive de pagar as minhas contas, como é que eu posso ajudar alguém que precisa? Amigo, se você pegar o interfone do prédio que você mora e ligar para o seu porteiro, para saber como é que ele está, como é que está a família dele, como é que tem sido esses momentos de solidão na guarita do prédio, já que praticamente ninguém mais passa por lá. Isso é ser irmão, isso é ser corpo de Cristo. Existem pessoas que precisam de um abraço, outras que precisam de alimento, outras que não sabem como pagar as contas, outras que precisam de uma palavra amiga. A intenção dessa mensagem, dessa noite, é provocar você, é fazê-lo sair da sua zona de conforto, é entender que esse chamado não é da igreja adventista do sétimo dia, esse chamado é de Deus para você. Deus quer que você saia da sua zona de conforto, Deus quer que você se preocupe com seus pequeninos irmãos, porque toda vez que eu e você fazemos algo por esses irmãos, estamos fazendo para o próprio Cristo, é o que nos é dito no Evangelho de Mateus. Existe um convite, existe uma oportunidade para que eu e você possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. E o verdadeiro Evangelho de Cristo consiste em amar as pessoas, consiste em fazer a elas aquilo que nós entendemos que Deus faria a elas. Não porque Deus precisa de mim ou de você, mas porque Deus nos deu a oportunidade de sermos coparticipantes da salvação uns dos outros, coparticipantes do auxílio e da cura das doenças desse mundo. Estamos todos doentes, amigos, todos doentes. E o principal vírus, aquele que de fato devia nos preocupar, é o vírus do pecado. Esse já nos contaminou por completo. Esse não há vacina, esse não há maneiras de nos isolarmos para nos afastarmos dele. Só há uma única medida que podemos tomar para curar esse vírus do pecado, é nos aproximando de Cristo. Não é isolamento social, é aproximação espiritual. Só isso pode nos curar do principal vírus que nos aflige, que é o vírus do pecado. E medidas paliativas, medidas de cura, uma fisioterapia na sua vida espiritual que você pode exercer hoje, é fazer bem àquele que necessita, fazer bem à sua família da fé, fazer bem ao seu irmão. É isso que Deus espera de mim, e é isso que Ele espera de você também. Que sejamos, assim como é o título dessa série, ajudadores. Que possamos ajudar uns aos outros, que possamos pegar na mão uns dos outros, porque só dessa maneira, apenas dessa maneira, tirando o eu da centralidade de tudo, e colocando o outro, colocando Deus na centralidade da minha vida, apenas dessa maneira, que poderemos viver a plenitude do Evangelho, poderemos viver a completude daquilo que Deus espera para nós. Apenas assim. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque as nossas tantas falhas, Pai, o nosso comportamento egoísta, o nosso comportamento distante da Tua vontade, distante da Tua orientação bíblica, não é suficiente para que o Seu amor não nos alcance.
Porque não interessa quão distante estejamos, a Tua graça nos alcança, Pai. E somos salvos por essa graça maravilhosa que é oriunda do Teu sacrifício na cruz. Mas entendemos também, através da Tua palavra, de que as obras, de que ações e atitudes são frutos do Espírito, são frutos da salvação que nos foi ofertada. Como podemos, Pai, fazer parte do corpo de Cristo e não estarmos nem um pouco preocupados acerca das necessidades dos outros membros desse corpo? O Senhor nos deu a maravilhosa oportunidade, a boa nova de fazermos parte dessa família, a família de Cristo. E que Teu Santo Espírito então, Pai, nesse momento, possa tocar o nosso coração, possa tocar o coração daquele que me ouve em casa, para que ele saia da sua zona de conforto, para que ele entenda o chamado de Deus para a vida dele, para que ele use os seus dons e talentos para pregar o Evangelho eterno para o mundo, para que ele use seus dons e talentos para alcançar aqueles que tanto necessitam, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai, de presente, pela sua misericórdia, nós possamos ofertar, dividir e partilhar com aqueles que não têm. Eu não quero aqui, Pai, reduzir a Tua mensagem, eu sei que ela vai muito além de uma preocupação social. Mas é impossível viver o Evangelho, é impossível viver o reino de Deus nesse lugar, se nós não estivermos preocupados com as mazelas e necessidades dos nossos pequeninos irmãos. Que o Senhor nos perdoe pela nossa conduta até esse dia, e que o Senhor nos impulsione, nos empurre, provoque, mexa conosco, para que possamos viver esse chamado, viver esse propósito que o Senhor tem para nós. Essa oração, Senhor, nós fazemos na certeza de que o Senhor nos ouve. Fazemos também na certeza de que o Senhor está nesse lugar, nesse templo em que estou transmitindo, mas também está na casa de cada um daqueles que está me assistindo. Fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Viva Life. Um abraço.